e o MF Notícias está de volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve o seu nome incluso no SPC ou no Serasa? Você saberia dizer se essa inclusão seguiu ou não os termos da lei? Porque isso é um tema bem polêmico, né? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje, no nosso primeiro quadro de notícias aqui do MF Notícias, o acadêmico de Direito Júnior Nicael Pereira. Boa noite, Júnior. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui na estreia do jornal do MF Notícias, compartilhando um pouco do nosso conhecimento que nós temos acerca do tema. Muito bem. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que leva uma pessoa a ter o nome dela incluso no SPC e no Serasa? Então, Paulo, como é de conhecimento, quando uma pessoa é devedora, o credor ele possui o direito de incluir o nome dessa devedora nos órgãos de proteção ao crédito, que são os dois mais conhecidos, SPC e Serasa. Entende-se por credor, né, quem tem o direito de receber. Então é ele que tem esse direito de incluir o nome da pessoa inadimplente, certo? Mas assim, existe um tempo mínimo para que haja essa inclusão ou não? É a vontade do credor? Após o vencimento do débito, o credor ele tem já o direito de incluir o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Então não existe um tempo mínimo. Venceu, já pode... O nosso ordenamento jurídico, nós não possuímos uma legislação federal que determina o prazo para que seja realizada essa inclusão. Por exemplo, não tem dizendo se é 15 dias ou 30 dias. Não temos uma legislação federal. Mas, costumeiramente, o credor, as empresas que têm crédito a receber, eles aguardam no mínimo 30 dias para daí realizar a inscrição. É quase que uma colher de chá, então, para o devedor. Exatamente. Um uso e costumes, né? Tá, mas assim, existe uma forma de comunicação entre o credor e o devedor, porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa está devendo e ela tem o nome incluso no SPC e Serasa e ela acaba não sabendo que houve essa inclusão. Porque tem pessoas que devem por má fé, mas tem aquelas pessoas que acabam se esquecendo ou passam por algum problema, alguma coisa e não tem condição de pagar. Existe alguma lei que obrigue o credor a comunicar ao seu devedor ou é a vontade do credor também? Tem, Paulo. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele deve sim ser notificado, certo? Mas, de acordo com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, quem tem que realizar essa notificação é o órgão mantenedor do crédito, ou seja, seria o Serasa ou o SPC. Então, essa incumbência de notificar o devedor não é do credor, mas sim do próprio SPC ou Serasa. Por óbvio, o credor ele pode mandar uma notificação para o devedor realizar o pagamento do débito sob pena de ser incluído, de ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, mas não é uma obrigação, e sim a obrigação do próprio órgão mantenedor, que seria o SPC e o Serasa. Entendi. Porque se a gente for ver, só esse ano os números oficiais mostram que os valores de inadimplência no Brasil já ultrapassaram os mais de 273 bilhões de reais. É muita gente devendo. Pois é realmente um número grande. Talvez seja até consequência da crise econômica que o Brasil vem enfrentando. Por mais que a crise, o bicho-papão da crise já passou. Mas a crise deixou um número grande de desempregados que chega na casa de 11 milhões de pessoas. Sim, podemos confirmar que é sim o resultado da crise, né? O grande problema que hoje o Brasil vem enfrentando. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa pagou a dívida dela, tem um prazo mínimo para ser retirado o nome do SPC ou não? Sim. De acordo com também o Superior Tribunal de Justiça, após o adimplemento, o credor ele tem o prazo de 5 dias para solicitar a retirada do nome do devedor dos cadastros inadimplentes, sob pena de, inclusive, ele ser responsabilizado civilmente se ele não o fizer. Então, o devedor pagando a dívida, ele tem até 5 dias para realizar essa solicitação de retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. Porque tem até um certo candidato à presidência da República aí falando que consegue tirar o nome das pessoas do SPC e do Serasa em 3 dias. Isso, na verdade, é bem difícil, né, Júnior? Realmente. É um pouco difícil, né? São propostas de campanhas eleitorais. Prática de campanha. Um pouco fantasiosas. Júnior, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no MF Notícias. Eu acho que tudo isso que a gente falou conseguiu orientar bem as pessoas sobre esse tema. Eu que agradeço, Paulo. É sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco eu trago para você as informações sobre a previsão do tempo para essa semana.